Muito boa noite. Decisão 25, rumo às legislativas antecipadas do próximo dia 18 de maio. Hoje, frente a frente, Nuno Melo, pela coligação AD, PSD-CDS, e Isabel Mendes Lopes, pelo Partido Livre. Dito ao sorteio que começa Nuno Melo, a última intervenção será de Isabel Mendes Lopes. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de esclarecer os nossos telespectadores que o objetivo hoje era ter aqui a debater os candidatos a primeiro-ministro da AD e do Livre e, portanto, eu gostaria de começar por dar a oportunidade ao presidente do CDS e à líder parlamentar do Livre de explicarem aos portugueses porque é que não é Luís Montenegro nem Rui Tavares que aqui estão hoje sentados. Nuno Melo. Boa noite, Sara Pinto, cumprimento também a Isabel Mendes Lopes, a quem peço, sinceramente, também transmita estes cumprimentos ao Rui Tavares e lhe diga, já agora da minha parte, que não lhe cairiam os parentes à lema se debatesse com o CDS. Eu sei que o Rui Tavares está convencido que é candidato a primeiro-ministro. Não deixe também que essa sua circunstância lhe suba à cabeça. Às vezes o deslumbramento já deitou muita gente a perder. E no caso do CDS, os parentes realmente não lhe caiam na lema, porque convém ter em conta que o CDS é um partido antigo. O CDS é um partido com 50 anos de história de serviço na democracia portuguesa. O Livre tem 10. O CDS integra 3 governos em Portugal. O Governo Regional dos Açores, da Madeira e o Governo da República. O CDS está no Parlamento Europeu, por acaso o Livre não está. E o CDS governa sozinho 6 autarquias, que conquistou em listas próprias, mais de 40 em coligação com o PSD, mais de 1.700 autarcas. O CDS tem mais autarcas do que o Livre, o Bloco de Esquerda, o PAN, o Chega e a Iniciativa Liberal, todos juntos. E para terminar, Nuno Melo, mas o Nuno Melo não é o candidato da AD a primeiro-ministro. Ora bem, acontece que em democracia não há candidatos a primeiro-ministro. Certo. Há candidatos a deputados. E, na verdade, o Sr. Presidente da República até pode, digamos assim, levar à categoria de primeiro-ministro quem, nos termos da Constituição, assim possa exercer a função. Mas se ganhar, será Luís Montenegro. Mas não há candidatos a primeiro-ministro e esta é uma coligação de 2 partidos e, como é evidente, em democracia, compete na coligação, é essa coligação decidir qual é a melhor estratégia. Sendo que, a terminar, consta-me que a ERC, para a qual o Bloco de Esquerda recorreu, o Bloco de Esquerda, o Livre recorreu, às vezes confundem-se, peço desculpa, mas para o qual o Livre recorreu, não deu razão ao Livre. Portanto, tem certa medida, é um certo sentido, é um sentido democrático que é questionado. Quero ouvi-la também, dar-lhe a oportunidade de esclarecer porque é que não é Rui Tavares que está aqui esta noite. Então, muito boa noite, Sara, muito boa noite a Nuno Melo e também muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham neste debate. A pergunta é, de facto, porque é que Luís Montenegro não está neste debate? E o Livre sempre foi muito claro. Se Luís Montenegro não viesse, o candidato a primeiro-ministro da coligação AD, o Rui Tavares, que é o nosso candidato a primeiro-ministro, que é a nossa figura principal, o nosso candidato principal da candidatura do Livre, não estaria no mesmo debate. Porque, mais uma vez, Luís Montenegro escolhe distorcer as regras a seu favor. Luís Montenegro olhou para a quantidade de partidos com quem tinha de debater e escolheu os partidos com quem não queria debater. O Luís Montenegro escolheu especificamente não debater com o Livre, não debater com o Bloco de Esquerda e não debater com o PAN, sem apresentar nenhum critério, sem apresentar nenhuma justificação. Não estamos aqui a debater o CDS e o Livre, mas a verdade é que da última vez que o CDS concorreu sozinho para a Assembleia da República, não foi eleito e o Livre foi eleito. Agora o CDS vai à boleia do PSD. É assim que tem o seu grupo parlamentar e é nessa condição que... É legítimo o grupo, não é? É perfeitamente legítimo, mas é nessa condição que Nuno Melo está aqui a debater com o Livre, não é o candidato a primeiro-ministro. Se fosse o candidato a primeiro-ministro do CDS, Rui Tavares teria todo o prazer em debater com Nuno Melo, mas não é esse o caso. E, portanto, eu acho que está explicado, Nuno Melo é candidato a deputado, é a líder do seu partido, do CDS. Eu sou candidata a deputada, sou a líder do meu partido e, portanto, estamos aqui a debater em pé de igualdade e o Livre sempre foi muito claro em relação à forma como se apresentaria, dado que Luís Montenegro fugiu deste debate. Mas eu sugiro que façamos um debate... Está feito este esclarecimento. De repente que o Paulo Portas já fez debates pela AD e a CDU já indicou uma representante do Livre para fazer esse debate. Sabe, a democracia tem destas coisas. É só uma questão de memória política.
Está esclarecido, está feito esse esclarecimento aos portugueses do porquê de não estar aqui hoje Luís Montenegro nem Rui Tavares. Muito bem, vamos aos temas sobre os quais queremos ouvi-los. O mundo como o conhecemos mudou ainda mais nas últimas horas, com uma guerra comercial que continua a escalar, apesar de ter aqui algumas pausas. As tarifas de Donald Trump vão afetar Portugal e ouvimos ontem o primeiro-ministro português dizer que a estabilidade económica do país e o crescimento económico podem estar em causa devido a este contexto. Mesmo assim, nesta mesma declaração ao país, em que Luís Montenegro falava da incerteza económica, confirmou também que vai aumentar o investimento em defesa para os 2%, tal como pede a NATO, vai até antecipar a meta para cumprir esse valor. Ora, o Conselho de Finanças Públicas estima que esta medida agravará o déficit português e a nossa dívida todos os anos até 2029. Nuno Melo, nas contas da AD não há déficit, nem mesmo considerando todas as baixas de impostos que constam do programa eleitoral apresentado esta tarde. É vender uma ilusão dizer que esta despesa em defesa não vai obrigar a cortes noutras áreas, nomeadamente em áreas sociais? Não, não é uma ilusão e é de resto uma oportunidade que me dá de começar pela defesa. Eu devo dizer, sei rigorosamente do que falo, porque são muitas as reuniões em que participo na NATO. Por este ser um dos casos em que o LIVRE é particularmente irresponsável, tendo em conta o atual contexto geopolítico. Nós, neste momento, o mundo vive um tempo muito perigoso, incerto. E nós, enfim, a União Europeia assiste a uma guerra na sua fronteira a leste, junto ao perímetro da NATO. A Rússia invadiu a Ucrânia. São civis que morrem todos os dias, homens, mulheres, crianças. Nós assistimos a um agravamento da situação política e militar no Médio Oriente. Há um deslocamento do pêndulo geoestratégico norte-americano para o Indo-Pacífico, quando a China se constitui numa potência rival. E quando militares portugueses, enfrentando perigos reais, estão, por exemplo, na Lituânia, na Roménia, na Eslováquia, o melhor que o LIVRE tem para dizer é que se tem que acabar com a NATO e que, é rigorosamente isso, é que se tem que acabar com a NATO e colocar os americanos do lado de fora da equação. Explique, por favor, porque é que não é vender uma ilusão, dizer que esta despesa em defesa não vai levar o Governo a tomar outras decisões que cortem, nomeadamente, apoios sociais ou que não se concretize, por exemplo, a baixa de impostos anunciada esta tarde. Não só não é uma ilusão, como é uma obrigação. Eu sublinharia que neste momento o mundo corre riscos reais de guerra. E quando assim acontece, Portugal, no contexto da NATO, tem que estar à altura dos compromissos que firmou com os seus aliados. Se há lição que nós devemos retirar daquilo que acabei de descrever, é que é preciso reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. Isso significa investir mais na Europa, produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. Isso não é despesa, é investimento. Dá um enorme retorno para a economia. Nessa fórmula, que me parece é óbvia e é para além do mais sindicável, através de um controle que é feito pelo Ministério das Finanças, o aumento de defesa tem que ter em conta três coisas. Os equilíbrios orçamentais, tem que ter em conta o bom comportamento da economia e tem que ter em conta a certeza do Estado assegurar as prestações sociais. E é desta fórmula que é virtuosa que se assegura, à nossa escala e dentro das nossas possibilidades, o crescimento que, no que tem que ver connosco, é até 2% do produto interno bruto para o tempo da legislatura. Eu recordo-lhe que há países da NATO... E em relação a esta alerta do Conselho das Finanças Públicas, desvalorizam estas contas? As contas não batem certas. Ocorre-me que há perto de um mês, no dia 5 de março, a Presidente do Conselho das Finanças Públicas deu uma entrevista a dizer que nós teríamos superávit em 2025 e teríamos superávit nos anos seguintes. 5 de março, o mundo, entretanto, mudou. Sim, não, mas no mês eu não pergunto o que é que mudou, eu gostava de perceber o que é que mudou em termos de indicadores que justificavam uma afirmação, que é uma afirmação perante o país que tem consequências. Mas agora deixe-me só dizer isto a terminar. É que tem que equilibrar o tempo? Eu gostaria de recordar, já a propósito disso, que em tudo mais, a AD conseguiu superar todas as previsões, porque se bem se recordar, o Orçamento de Estado previa um crescimento de 1,5%, crescemos 1,9%. O Orçamento de Estado previa um superávit de 0,2%, tivemos um superávit de 0,2%. É nessa margem que e no que tem que ver com a dívida, que é um fator muito importante. Vou dar a palavra à Isabel Mendes Lopes. Nós tivemos uma redução de dívida a maior desde 2009. Isabel Mendes Lopes, portanto, nós vamos desmentir certamente essas previsões. Em relação a este investimento em defesa, o LIVRE está de acordo com este investimento? Déficit e dívida gerados pelos gastos em defesa são de facto necessários? Primeiro queria responder diretamente a Nuno Melo sobre a NATO. O LIVRE tem uma posição muito clara em relação à NATO. O LIVRE não quer acabar com a NATO. O LIVRE não quer
que Portugal saia da NATO. Essa posição é muito clara, não vai encontrar nenhum documento do livro que defenda esta posição. Eu não me interrompi, portanto, não, por favor, não me interrompa. O que o LIVRE diz, e isso para nós é muito claro, é que neste momento nós temos um presidente dos Estados Unidos, que é Donald Trump, que já ameaçou sair da NATO, já ameaçou não cumprir o artigo 5º em caso de ataque a um país da NATO. E, portanto, para nós é muito claro, a comunidade europeia tem de se organizar numa comunidade europeia de defesa. E é nesse papel, independentemente da NATO, dentro da NATO ou fora da NATO, porque o futuro da NATO é incerto por causa dos Estados Unidos e não por causa da posição de Portugal. Isabel Mendes Lopes, para que fique claro, o LIVRE não defende a saída de Portugal da NATO? Para que fique claro, o LIVRE não defende a saída de Portugal da NATO. E, aliás, nós, por exemplo, em 2022, a seguir à invasão russa da Ucrânia, nós votámos a favor dos pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Exatamente, porque nós sabemos que o Tratado do Atlântico Norte, e não o Tratado do Atlântico Norte, como disse uma vez Nuno Melo... Podemos ir pela caricatura, se quiser. É que Nuno Melo começou com as caricaturas. E, portanto, espero que nunca tenha nós temos, de facto, de investir numa comunidade europeia de defesa. A Europa tem de ter escala para ter capacidade de dissuasão de qualquer ataque, venha ele de qualquer lado do mundo, para se conseguir defender. E o que é que isso implica? Implica investimento em defesa, sim, mas sobretudo implica muito maior cooperação entre os países europeus, implica muito maior cooperação a nível estratégico, a nível de interoperabilidade dos sistemas. E para Portugal isso significa o quê? Ou seja, esse investimento em defesa significa o quê? Reforçar de que forma as nossas Forças Armadas? Primeiro, implica dignificar as Forças Armadas para conseguirem ter capacidade de retenção, porque neste momento temos um problema de retenção dos quadros das Forças Armadas. E depois implica melhores salários, melhores condições de carreira, e há várias formas de o fazer. Mas, além disso, também implica diversificarmos a nossa economia, apostarmos também nos setores da nossa economia que podem contribuir para as nossas Forças Armadas, seja, por exemplo, investir nas empresas que nós já temos, de drones, de sensores. Portanto, uma indústria em Portugal mais orientada para a indústria do armamento? Não, uma indústria que já existe em Portugal, que faz parte, porque a defesa não se faz só com armas, faz com uma multiplicidade de áreas, nomeadamente a nível de sensores, a nível de drones, por exemplo, a nível de capacidade tecnológica, a nível de comunicações, e isso nós temos as empresas em Portugal. Portanto, o risco em nível da União Europeia é que o investimento se faça apenas nos grandes países. E isso não pode acontecer. O que tem de acontecer é que nós temos de conseguir capacitar também as nossas empresas, garantir o investimento em Portugal, até porque esse investimento não é apenas defesa, é um investimento que vai dar frutos também noutros setores. Sobre a questão de reforçar as Forças Armadas, deixa-me colocar só uma pergunta muito clara. Portugal deve voltar a ponderar o serviço militar obrigatório. Suécia já o fez, a Alemanha está a estudar esta opção. Qual é que é a sua posição e a posição da AD sobre isso? Serviço militar obrigatório. A minha posição é que nós temos forças militares altamente profissionalizadas e é por aí que devemos caminhar, mas deixe-me que lhe diga que, de facto, o LIVRE, em matéria de defesa, está totalmente a leste. E está totalmente a leste porque o LIVRE tem um problema de princípio, que eu acho que é doutrinário, contra os Estados Unidos da América. E acha, e confunde, comete este pecado capital de confundir um aliado de sempre, enfim, de 75 anos na NATO, que são os Estados Unidos da América, com uma administração que é necessariamente transitória. E eu aconselhava, desde logo, o líder do seu partido a despir o líder do meu partido, juntamente com o Rui Tavares, co-líder do seu partido a despir o fatinho de esquerdista e a vestir o fatinho de historiador. E se assim fizer e olhar para a história, perceberá que nos milhões de mortos saídos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os americanos e o eixo euro-atlântico foram absolutamente fundamentais para a vitória sobre os totalitarismos. E os 75 anos de paz garantidos pela NATO acontecem porque a NATO foi forte, e foi forte por causa dos Estados Unidos. E, portanto, a obrigação de qualquer pessoa minimamente lúcida é preservar os Estados Unidos na NATO. E já agora aconselharia a fazer contas, que é uma coisa, em matéria de economia, normalmente o livro vive em Marte, mas se fizer contas, perceba quanto é que teria que gastar para, sair dos Estados Unidos, criar capacidades equivalentes
equivalentes numa perspectiva estritamente europeia. E já agora, olhe para o que fizemos durante 12 meses, porque não fizemos outra coisa que não aquilo que acaba de dizer. Olha, aumentamos salários, aumentamos suplementos, invertemos os números de recrutamento, invertemos os números de retenção, lançamos para as indústrias de defesa... E carreira militar, mesmo na ajuda apenas profissionalmente, sem obrigação, para terminarmos este assunto. Só posso do exemplo dos drones. Por exemplo, se perceber, nós estamos completamente comprometidos com a ajuda à Ucrânia, estão a lutar por causa das nossas liberdades, lutam para que nós não tenhamos de lutar. Pronto. E tem Os completamente 52 milhões de euros que Portugal investiu na iniciativa do Reino Unido para drones, é para drones fabricados em Portugal, por empresas portuguesas. Os Super Tucano, há 29 Super Tucano, que foram adquiridos por 200 milhões de euros em Portugal, 75 milhões vão ser investidos em Isabel Mendes Lopes tem que equilibrar os tempos. Teoriza, está a ser feito. Isabel Mendes Lopes quer dar-lhe a oportunidade de responder. Manifestamente. Quer dizer, trouxe para aqui a palavra caricaturas há bocadinho e está aqui a trazer caricaturas novamente para cima da mesa. Não, isto é um fato. Parece-me que, de facto, Nuno Melo é que está a viver em Marte e isso é altamente preocupante porque estamos, quer dizer, um governo que vive em Marte e que não tem noção do momento que nós estamos a viver, de quem está à frente da Casa Branca. Nós não queremos que os Estados Unidos saiam da NATO. Os Estados Unidos estão a ameaçar sair da NATO porque têm um presidente chamado Donald Trump que está à frente daquele país. Um presidente que, aliás, cobiça a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, que é um país da NATO, um presidente que cobiça as terras raras da Ucrânia e, portanto, nós estamos num momento completamente novo. E eu bem sei, e não é só Nuno Melo que vive em Marte neste aspecto relacionado com Donald Trump. Luís Montenegro, em 2016, entre Hillary Clinton e Donald Trump, não sabia quem é que escolheria. Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, agora no ano passado, entre Kamala Harris e Donald Trump, também não conseguia escolher. Quer dizer, qualquer democrata sabe que entre Donald Trump e qualquer candidata democrata não há opção possível. Donald Trump é um risco para o mundo, é um risco para os Estados Unidos, é um risco para a Europa. Como, aliás, se vê agora com esta guerra comercial absurda que está a lançar a todo o mundo. E para terminarmos este assunto da defesa, Isabel, queria colocar também a mesma questão em relação ao serviço militar obrigatório. Isso é algo que Portugal deve ponderar face a todo este ambiente tão instável e perigoso? No atual contexto, não consideramos que se deva ir por esse caminho. Parece-nos que é preciso, sim, reforçar as nossas Forças Armadas, reforçar a cooperação europeia, reforçar a Comunidade Europeia de Defesa, que, aliás, o CDS não votou a favor quando nós apresentámos este assunto no Parlamento. Porque, aliás, nós temos... Vamos mesmo terminar. O LIVRE tem levantado este assunto durante todo este tempo que tem estado no Parlamento. Ainda em dezembro tivemos um debate sobre o futuro da Europa, em que debatemos os relatórios de Draga, Letta e Niinistö, que falam exatamente sobre isto. Tanto de defesa como de competitividade, como é que a Europa se pode preparar para casos de ataques ou de fenómenos extremos e, portanto, o LIVRE tem estado ativamente a favor do futuro da Europa, porque sabemos que uma Europa unida é uma Europa livre. Vamos terminar este assunto da defesa, vamos mudar de assunto, senão não vamos ter tempo de falar de outras coisas. O preço de venda e de arrendamento das casas continua a aumentar. Como é que se resolve isso? É a pergunta para a qual os portugueses querem respostas. Isabel Mendes Lopes, a ideia do LIVRE é investir 1.000 milhões de euros por ano em casas públicas, construção e reabilitação. E esse dinheiro viria de um fundo criado exclusivamente para financiar políticas públicas de habitação. Dinheiro esse que, por sua vez, seria financiado através de sobretaxas aplicadas aos lucros das empresas dos setores da banca, seguros, imobiliários. É esta a proposta que o LIVRE tem para a habitação. Nós temos visto que não basta disponibilizar dinheiro para construir casas. Basta olhar para o exemplo do PRR. Há dinheiro para gastar, mas não tem sido bastante demorada a execução. Como é que se usa de forma rápida e eficaz esses 1.000 milhões de euros anuais que o LIVRE quer destinar à habitação? Então, o LIVRE não tem apenas essa medida para a habitação, porque o problema da habitação é um problema gravíssimo, é uma emergência na habitação e, portanto, nós temos uma quantidade grande de medidas para resolver os problemas de curto prazo e para resolver os problemas de médio e longo prazo. A questão da habitação pública é essencial para garantirmos que não temos estas flutuações, que não estamos nas mãos do mercado e da especulação imobiliária e não temos o aumento de preços que temos tido. Aliás, Portugal tem sido dos países onde o preço das casas tem aumentado mais e onde, na verdade, é mais difícil ter casa.
E, portanto, aí precisamos de um parque público de habitação. Nós temos 2% de habitação pública em Portugal. Mas isso vai demorar tempo para pelo estar menos concluído, 10%. Não é? Olhando aqui para as metas do livro, 600 mil fogos a longo prazo. O país ainda não conseguiu sequer criar os 26 mil que estavam previstos e, portanto, no PRR. temos de avançar. Agora, nós temos, neste momento, pessoas que não têm casa para viver. Temos bebés que ficam retidos na maternidade porque as suas mães não têm uma casa para viver. Voltámos a ter habitação autoconstruída, termos barracas construídas nos arredores das nossas grandes cidades. Isto é completamente inadmissível num país no século XXI. E este governo não tem tido a vontade de resolver esta emergência da habitação que nós temos. Em 2024... Aliás, para o Orçamento de 2024, o LIVRE fez aprovar uma medida, que é o Fundo de Emergência para a Habitação, que vai buscar 25% do imposto de selo de todas as transações imobiliárias. Isto destinava para responder a esta emergência na habitação cerca de 100 milhões de euros por ano. O ministro Miguel Pinto Luz foi avisado várias vezes que este Fundo de Emergência para a Habitação existia, é a lei, falta apenas regulamentar e aplicar. Portanto, nós há um ano que podíamos ter 100 milhões de euros para ajudar estas pessoas, estas famílias, temos famílias que estão, no fundo, a não conseguir ficar juntas, a ser separadas porque não há a resolução do seu problema da habitação. Tínhamos 100 milhões de euros por ano para ajudar também as pessoas em situação de sem-abrigo e lembro que o que está orçamentado no Orçamento de Estado para 2025, para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo, é 10% deste valor. E, portanto, o que tem acontecido é que este governo não tem querido resolver este problema da habitação. Tinha aqui uma ferramenta que era muito fácil de usar, um grande orçamento para apoiar as pessoas e optou por não o fazer. Nuno Melo, e estão a ficar cada vez mais difíceis o cumprimento das metas e dos prazos para o número de casas com o qual o Governo se comprometeu. São os 26 mil fogos até 2026 do PRR. Este Governo ainda lhe acrescentou mais casas, 59 mil fogos até 2030 no total, no âmbito também do Programa Primeiro Direito. Foram entregues 2 mil. Bom, uma nota só sobre a questão das lideranças. Quando nas últimas eleições legislativas esteve em causa a escolha entre a Joacine Catar Moreira e o Rui Tavares, os senhores escolheram a Joacine Catar Moreira. Às vezes, nós temos qual, primárias, nos partidos... Nós temos primárias no LIVRE e o Rui Tavares não era candidato. Também está-me a interromper. Não era candidato. Os partidos... Está a dizer uma mentira. Os partidos, tal como os países, fazem escolhas. Às vezes acertam, às vezes não acertam. Rebentar com organizações multilaterais, apenas por um momento não gostam de uma determinada administração, mostra toda a inconsciência quando em causa estão coisas que estão a ser. Não é o LIVRE. Isto a propósito das escolhas e de quem deve estar ou não deve estar. Está feito esse repique em relação à habitação. Em relação à habitação, se não tivesse feito cair do governo, tinha os 100 milhões de euros. Há um ano que tinha os 100 milhões de euros. Sabe que a regulamentação do Fundo de Emergência à Habitação estava mesmo a terminar. Há um ano que se estava mesmo a terminar. E se o LIVRE não tivesse dado a mão ao resto da esquerda e do outro lado a mão ao populismo de direita, que se chama Chega, e tivesse deixado o governo governar, como seria de melhor lucidez, porque tudo o que o país não precisava era de uma crise política, teria resolvido este problema e teria resolvido muitos outros. O que me leva também à razão de que estamos. E a razão pela qual aqui estamos é para resolver problemas. Realmente, aquilo que é o compromisso. Sabe que nós governamos, o governo caiu passado 11 meses. Parece que governamos 4 anos, governamos 11 meses e, portanto, cobrar-se por 11 meses um compromisso para a construção de habitações, sem que a legislatura tenha terminado, porque irresponsavelmente aqueles senhores e outros fizeram cair o governo, não parece que seja propriamente assim de grande justiça. E as metas estão em causa, têm de ser revistas. E este governo que fez foi 50 mil fogos até 2030. E este governo o que fez foi reforçar o PRR, mais do que duplicar a meta da habitação pública de 26 mil, na verdade, para 59 mil, e o Primeiro-Ministro hoje reforçou, como já tinha feito ontem, que a nossa meta é de 130 mil casas para a legislatura. E vamos cumprir como temos cumprido tudo. Aliás, até 2020. Aliás, aqui chegados, eu devo dizer que é bom que ponderemos porque é que aqui estamos. E porque é que não tem os tais 100 milhões para o Fundo de Emergência à Habitação. Nós chegamos aqui porque um governo que estava a ter resultados
Perante esses resultados, a oposição não sendo capaz de os contraditar politicamente, em conluio com todos os restos do partido, com todos os outros partidos, e nomeadamente com esse que dão como o Beelzebub da política portuguesa, no outro extremo à direita, e fizeram cair esse governo. E fizeram cair um governo que nos resultados realmente era notável e era elogiado no mundo inteiro. Um governo que devolveu rendimentos às famílias. E na habitação, Nuno Melo, ainda de facto só apenas com 2.000 casas entregues até ao momento. Na habitação não defendemos tetos de rendas, por exemplo. Então deixe-me questioná-lo aqui também sobre outra coisa, porque se quiser. Ainda para terminarmos a questão da habitação, porque o Governo tomou uma série de medidas também do lado da procura, muito permitindo condições mais favoráveis para os jovens comprarem casa, e também há divergências entre os dois partidos nesta matéria. Ainda no mês passado, a análise de uma agência de notação alertava para o facto da garantia pública que está a ser dada aos jovens à compra de casa ter feito subir ainda mais os preços. No programa da AD mantêm-se estas medidas, nomeadamente esta da garantia pública. Admite que podem ser repensadas, entretanto, se de facto os preços das casas continuarem a subir, motivados também por esta medida? Eu o que admito é cumprirmos aquilo que está no programa da AD, tal qual temos feito sempre. Acabamos no alojamento local, quando os senhores tiveram aquela deriva stalinista de arrendamentos compulsórios, acabamos com a contribuição extraordinária com o arrendamento forçado no que tem a ver com o alojamento local, acabamos com isenções de IMT de imposto social de jovens até 35 anos, demos garantia pública de 15% na compra de habitação para jovens até aos 35 anos. E era sobre essa garantia que o estava a questionar. Isto é para manter... Foi hoje anunciado pelo Primeiro-Ministro, mas... Mesmo que se verifique que ajuda a fazer subir os preços das casas? Ou seja, o Governo tem as suas previsões que justificaram a apresentação das medidas e vai cumpri-las na convicção de que todas essas previsões baterão certo e os impactos certamente também serão comprovados. Há uma coisa que eu sei, é que o LIVRE, nessa sua... O LIVRE é muito curioso, porque o LIVRE, nas votações, não sei se reparou, o LIVRE viabilizou quase tudo o que era do Chega. É uma coisa extraordinária. O LIVRE viabilizou 2/3 das propostas do Chega, absteve-se em 67 das 93 propostas do Chega, das 28 iniciativas que o Chega aprovou, o LIVRE viabilizou 25. Mas, além disso, no que tem a ver também com os jovens e a habitação, o LIVRE votou contra as famílias, contra a descida do IRS. Votou contra a descida do IRS. O LIVRE votou contra os jovens, porque votou contra o IRS jovem. O LIVRE votou contra as empresas, votou contra a descida do IRC. E o LIVRE teve também do lado dos outros partidos de esquerda, e com o Chega, na queda do governo. E, portanto, tudo o que hoje está a acontecer, interrompendo um ciclo virtuoso, resolvia os problemas das pessoas, para repicar esta ideia também por causa e para esclarecer também porque é que é contra, por exemplo, a garantia pública que está a ser dada aos jovens na compra de casa. Bem, então foram aqui faladas várias coisas que eu gostava de abordar. Primeiro, a história que nos trouxe estas eleições é muito clara. Luís Montenegro, aliás, citando o presidente da Iniciativa Liberal, entre a Spinum Viva e o País, escolheu sempre a Spinum Viva. O presidente, então? Já tem presidente? Presidente da Iniciativa Liberal. E, portanto... Luís Montenegro é que optou por arrastar o país para estas eleições ao trazer o seu problema pessoal para o governo, ao fazer uma declaração ao país onde não esclareceu nada, arrastando todo o governo para essa declaração, ao perguntar aos partidos se tinham confiança nele, os partidos foram muito claros a dizer que não tinham, e o Luís Montenegro avança para uma moção de confiança, quando sabia perfeitamente que essa moção de confiança não ia passar, e, portanto, quem nos trouxe estas eleições é muito claro. Não temos muito tempo. Vou mesmo terminar. Acho muito curioso, primeiro, tiveram um ano para regulamentar o Fundo de Emergência para a Habitação e, portanto, estes 100 milhões de euros podiam estar a ser utilizados já há um ano para apoiar estas famílias, estes bebés que não podiam voltar para casa. E contra a garantia pública? Deixe-me só terminar, porque queria muito falar sobre as famílias, porque o CDS e o PSD dizem-se muito amigos das famílias e que no programa têm o apoio às famílias, mas a verdade é que não estiveram ao lado das famílias. Houve uma iniciativa legislativa cidadã que foi apresentada neste Parlamento pelo alargamento da licença parental, que pedia uma coisa muito simples, mais 2 meses de licença para os bebés que nascem poderem estar mais tempo com os seus pais e com as suas mães, que pedia 6 meses de licença exclusiva, de licença paga a 100% para as mães que quisessem poderem amamentar as suas crianças em exclusivo, aliás, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. O PSD e o CDS estiveram contra esta medida e tornaram a discussão tão difícil que, na prática, a medida caiu. Nós podíamos ter os 20 mil bebés que nasceram durante o ano 2025,
que nasceram concluir, até Isabel, agora por favor. já poderiam estar a ser beneficiários de mais tempo com os seus pais e com as suas mães. E há outra medida que também que é absolutamente chocante não ter sido aprovada e foi chumbada com os votos contra do CDS e do PSD. Não sei se o Nuno Melo sabe quanto é que, no caso de uma Estamos no criança... último minuto. Estamos mesmo a terminar. No caso de uma criança com cancro ou com deficiência, se os pais precisarem de tirar uma licença para acompanhar a criança, como devem fazer, quanto é que os pais recebem por essa licença? Recebem 65%. O livro propôs que passasse a 100%. Sim. Para os pais não terem de optar entre estar com a sua criança Isabel, ou o rendimento. é a Isabel que e o termina o CDS, debate, mas eu quero dar só estavam 30 contra. segundos a Nuno Melo para responder a isto. 30 Não. segundos. A Para razão depois pela terminar, qual Isabel. o governo caiu, porque o governo aumentou salários mínimo e médio, aumentou pensões 2 vezes o suplemento, o complemento solidário do idoso. E não esteve ao lado das famílias destas questões aqui levantadas pela Isabel Mendes Lopes. Participou medicamentos a 100%, resolveu problemas socioprofissionais, 19 carreiras da função pública, dependesse do LIVRE, não teriam tido um benefício, 19 médicos, enfermeiros, polícias, militares, professores, funcionários judiciais, guardas prisionais, tantos Para concluir, outros. Nuno O Melo, LIVRE sobre estas votou questões contra o aqui Orçamento do levantadas pela Estado. Isabel. Dependesse do LIVRE, nenhum destes profissionais, nenhum destes portugueses, nenhuma destas famílias teria tido os seus problemas resolvidos. Os senhores votaram contra o Orçamento do Estado. E precisamente porque estávamos a governar bem, estávamos a ter todos estes Não, resultados, estava a governar fizeram mal. cair o governo. Valorizaram muito mais o partido do que o interesse nacional. Isso também há de ser julgado nas urnas. Para terminar, deixo-lhe a última palavra a Isabel Mendes Lopes. O LIVRE votou contra este Orçamento de Estado porque era um Orçamento de Estado que aumentava a desigualdade e que não apoia quem já mais tem, apoia as grandes empresas, apoia o IRS jovem, beneficia sobretudo aqueles que mais têm. Mais de 40% dos jovens não pagam sequer IRS. E, portanto, aqui a escolha nestas eleições é muito clara entre um governo que continua a agravar a desigualdade e que tem o risco de termos um déficit, como aliás alerta até o Conselho das Finanças Públicas, ou termos um governo progressista que garanta uma maior igualdade em Portugal e que saiba qual é que é o lugar... São ricos, eu não interrompi. Temos de terminar. E qual é que é o lugar de Portugal no mundo? Qual é que é o lugar de Portugal no mundo? Qual é que é o papel de Portugal? Não me interrompa, por amor de Deus, Nuno Melo. Eu não interrompi. E vamos terminar. Isabel Mendes Lopes, Nuno Melo, obrigada a ambos pela presença aqui esta noite. O próximo debate na TVI é já amanhã e no domingo na CNN Portugal.